Galera, bem-vindos e bem-vindas de volta aqui ao LigaCast. Esse é o podcast que vai trazer pessoas e empresas que transformam inovação em resultado real. E nós estamos aqui com um super convidado para falar sobre inovação na indústria automobilística, com muita história nessa marca que certamente é conhecida de todo mundo. Estou aqui novamente ao meu lado o Charles Schweitzer, do Banco Carrefour e do Grupo Carrefour como um todo, diretor de inovação. Obrigado de estar novamente aqui como host aqui junto com a gente. É um prazer, Gui. Vamos lá. Hoje com Alex da Ford. Alex, super bem-vindo aqui para o nosso papo. Hoje vamos, obviamente, falar de eletrificação, de reposicionamento de marca e também de transformação no comportamento de consumo para o mercado automobilístico, que é tão fundamental para o Brasil e para a mobilidade urbana. Bem-vindo aqui ao LigaCast. Legal. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui hoje. Sem dúvida vai ser um bate-papo super interessante. Muito bom. Para a gente começar, acho que é inevitável a gente falar sobre Ford e falar quase que uma identificação imediata sobre a indústria automobilística, né? Queria que você contasse um pouco da trajetória da Ford para o Brasil e o que está acontecendo mais recentemente é um reposicionamento, né, da marca com o portfólio de produtos aqui no país. Como que tem sido essa jornada para vocês de sair de um segmento que era provavelmente muito mais conhecido aqui dos brasileiros, de veículos mais acessíveis, né, mais populares, para uma camada de um veículo mais premium e também falando de mercado elétrico, né? Perfeito. Acho que deve fazer uns 2 dias que eu não respondo que não, a Ford não saiu do Brasil. Né? Acho que é uma jornada que a gente iniciou há um tempo atrás já, onde a gente percebeu que o mercado está ficando cada vez mais competitivo, né? O varejo sabe bem como é isso. A gente se olhou em perspectiva, anos 90, a gente tinha 4 grandes marcas que dominavam o mercado no Brasil. Nós éramos ali entre esses 4, onde tinha um volume absurdo de vendas, muito pulverizado pelo país todo, toda a região. Só que o que acontece é o seguinte, foi vindo a competição, foi ficando mais competitivo o mercado, o volume continuava vindo, mas a gente começou a perder dinheiro. Né? Então, perdíamos muito dinheiro ali entre 2013 e 2017 e precisávamos fazer algo diferente. Né? Então, a gente tomou a decisão de uma estratégia global de seguir por um portfólio diferente, onde a gente tivesse uma marca em um posicionamento mais premium, né? Com um portfólio mais competitivo, e a gente decidiu focar onde a gente pudesse ganhar. Né? Então, se a gente olhar, a gente tinha antes, desde veículos de entrada, onde abastecia toda a massa, tínhamos caminhões, tínhamos séries de caminhonetes, e a gente decidiu focar hoje em picapes, para ser líder naquilo que a gente faz, SUVs e veículos comerciais. Então, é uma jornada que ainda estamos em reconstrução, mas, sem dúvida, a gente já tem gerado resultados bastante significativos aqui, principalmente no Brasil. E daí, como que fica essa questão do mercado eletrificado agora para vocês? Vocês já têm isso no portfólio, mas, por outro lado, a gente vê que, primeiro, a competição, já que você falou disso, vai ser enorme, né? Todo mundo está vindo com o portfólio trazendo híbridos ou 100% elétricos. E, ao mesmo tempo, a gente também tem, como consumidores, um desafio da rede, né? No fim, como que eu me planejo para recarga, como que vai ser essa cadeia de billing ali na frente, né, para o mercado. Conta um pouco como está sendo essa experiência de falar de transformação a partir da mudança de matriz de mobilidade. Essa questão, Gui, do ESG, né? Vamos falar de ESG, ele é uma questão fundamental, né, para a nossa realidade. Acredito que muitos devem ter sofrido esse final de semana aqui com a falta de energia, né? A gente está vendo como tem mudado drasticamente o clima. Um dia está 40 graus, no outro está 16 graus. A gente ainda não sabe quando é verão, quando é inverno. E cada vez mais é importante as empresas terem uma consciência da transição energética. Né? Então, a gente tem essa noção. Então, o time globalmente está trabalhando para poder fazer essa transição, para baixar a pegada de carbono. E um dos nossos pilares é através dos veículos elétricos. A gente já tem a primeira picape elétrica, que é a F-150 Lightning. A gente trouxe para o Brasil a primeira picape da região elétrica híbrida, que é a Maverick. E lançamos na semana passada agora o Mustang Mach-E,
que embora muitos ainda sintam o gosto do barulho do V8, que eu convido vocês a testarem o torque que tem o Mach-E agora com seus 3,7 segundos de 0 a 100. Então, assim, a gente está numa jornada onde a gente consegue falar de performance, falar de transição energética e falar de fortalecimento de marca num conjunto do todo. Ó, Alex, vamos falar um pouquinho dessa parte do carro elétrico, então. E eu queria que a gente pudesse falar aqui não de uma foto, mas de um filme. Porque ainda hoje existe uma discussão e uma polêmica em torno do carro elétrico, que é o quanto isso de fato é eficiente ou o quanto isso de fato pode gerar uma transformação daquilo que a gente espera do ponto de vista de ESG e do ponto de vista de eficiência, sem que a gente perca algumas coisas, alguns elementos de conforto que a gente tem nos veículos a combustão. Então, vou te trazer 2 exemplos que estão muito frescos na minha memória. A turma que era do Top Gear, que gravou o Gran Turismo, fez uma brincadeira de uma viagem onde um foi com um carro a combustão e o outro foi com um carro elétrico e eles tiveram que parar num posto de gasolina. Enquanto um abasteceu em 5 minutos, o outro levou 1h30. E aí, mais recentemente, lá no Web Summit de 2022, foi falado que para compensar o carbono necessário para você fazer um carro elétrico, hoje você ainda precisa rodar cerca de 80 mil quilômetros com um carro elétrico. Antes disso, ele ainda não é eficiente do ponto de vista de pegada de carbono. Mas essa é uma foto. Eu queria falar do filme e qual a tua perspectiva de futuro para que essas coisas comecem a se tornar cada vez mais eficientes. Perfeito. Essa é uma discussão interessante, Charles, porque você tem aquela visão do tanque à roda, né? E tem toda a discussão da pegada completa que você tem sobre a construção do veículo elétrico. Primeiro, só uma correção aqui. Com relação a essa pausa, você pode ter o charger lento e o charger rápido. No rápido, você pode carregar em 15 minutos toda a carga. E aí, o que eu vejo é que tem público para tudo hoje. Você vai perceber que vai ter aquele mais resistente que não vai querer o elétrico, mesmo sabendo de toda a questão da pegada, etc, etc. E obviamente, como toda inovação, você vai ter uma série de early adopters que vão querer puxar isso, só que a gente ainda não vai ter, talvez, uma infraestrutura que suporte toda essa necessidade. E aí o que a gente percebe a gente vai ter esse movimento de escala maior quando a gente criar um ambiente de colaboração onde tenha muitos mais outros players atuando para poder escalar isso. Porque, vamos pegar esse exemplo. Se alguém vai daqui para o Nordeste de carro elétrico, ele vai ter um pouco mais de complexidade, obviamente, para poder fazer o abastecimento. Mas ele pode ir até o Rio de Janeiro. Hoje você já tem vias verdes, ecopostos que vão te possibilitar a recarga durante a jornada. Então, olhando a médio e longo prazo, cara, eu acredito que sim, a gente vai ter mais investimentos em vias de públicas para poder ter esse tipo de transição, porque o ser humano ele gosta do novo, né? Ele tem aquela paixão pela curiosidade, etc. Então, assim, naturalmente, no momento que a gente tiver mais escala, conseguir reduzir mais custo e oferecer produtos que sejam mais affordable, vamos dizer assim, para o cliente, você vai começar a ter mais escala. Mas hoje, infelizmente, ele ainda é um produto muito nichado. Queria puxar o gancho do teu papel, né? Dado isso que o Charles falou aqui, né? Você está trabalhando numa montadora que tem pelo menos 100 anos no Brasil, e que é símbolo, né, da criação da indústria automobilística. O que no fim uma pessoa que cuida de transformação e inovação tem de agenda ali dentro da companhia? É mais interno, é mais olhando para o mercado? Conta um pouco da rotina do Alex pensando o futuro da mobilidade. Cara, aí é outra jornada, né? Outra jornada porque, primeiro, dar um passo atrás, contar um pouco como começou isso, né? A gente começou a falar de reestruturação de negócio lá em 2019, mais ou menos. Então, fizemos toda a reestruturação
de workforce, toda a questão de portfólio. Estamos aí na jornada de marca. E quando foi 2022, final de 2021, o presidente me chamou e falou assim, cara, eu preciso de alguém aqui para olhar inovação na região. E quando eu falo inovação, não é inovação do produto, não é inovação de sistema, mas é inovação do ponto de vista de negócio, né? E aí, não vou te dizer o que é, porque eu também não sei o que é, o que eu quero. Então, o que eu posso te dizer é, você vai ser muito cobrado por isso. Então, vai aí, destrincha, vai descobrir o que o mercado faz, vai entender, porque o que eu percebo é, diversas vezes eu recebo convites, oportunidades de startups, e eu não tenho para quem direcionar isso. Então, basicamente, no início, ele me chamou, me deu carta branca, mas, cara, com a minha humildade que tenho, falei, cara, não conheço nada. Eu preciso, primeira coisa, é entender um pouco. Então, saí falando com muita gente, saindo batendo na porta de muito lugar, fui no Cubo, fui no Nova Bra, e aí onde eu desconheci a liga, falei, cara, a primeira coisa que eu falei para ele na época foi, a primeira coisa que a gente precisa é se apoiar de quem conhece. Foi aí a gente se aproximou da liga para poder o quê? Conhecer um pouco mais, trazer o especialista para perto, entender como que a gente ia construir uma cultura, que aí é onde começa o maior desafio, cara. A gente desenha um plano ideal achando, pô, é simples, pô. Agora eu já entendi, agora eu vou passar pro resto da galera aqui. E aí você começa a perceber quanto é fundamental a cultura da empresa. E o que você descobriu que ia exigir mais ou que ia mudar um pouco a rota do que você estava prevendo? Inicialmente, o que eu previa é, pô, a partir do momento que eu criar aqui um canal onde eu tenho acesso a uma aceleradora, a uma incubadora, pô, eu vou ter visibilidade do que está acontecendo, eu vou simplesmente começar a dar essa mesma visibilidade para as áreas. Só que as áreas, todo mundo tem a sua agenda estratégica, né? Então, você chegava nas áreas e falava assim, cara, olha que animal essa iniciativa aqui para você. O cara, pô, legal, beleza. A gente já fala. Aí você... Acho que você não é só o único, né? Essa jornada é bastante comum dentro das organizações. E aí é o momento onde a gente descobre que a gente tem que caçar os problemas e não levar as possíveis soluções. Exato. Quando a gente descobre um problema e compartilham com a gente um problema, é onde a mágica acontece de fato. Aí entrou a parte 2 da história. Porque eu falei para eles, galera, passa vocês quais são os pain points aí. E aí a gente começa a entrar num conflito de ego. Porque aquele diretor que está sentado na cadeira há 20 anos, ele não pode simplesmente falar para esse moleque que acabou de chegar aqui e falar assim, o meu problema é esse. Eu falei assim, porque se eu falar para ele qual era o meu problema, a cobrança que vai vir lá do presidente é, se você já sabia que tinha um problema, por que você já não adressou isso antes? Entendeu? Então aí ficava naquele impasse, assim, cara, será que eu posso falar para ele ou não do que eu tenho um problema? Será que esse problema que eu estou adressando aqui, ele é a prioridade? Então, foi um movimento difícil. Então, aí a gente pensou que, cara, vamos ter que fazer algo mais sutil. Vamos primeiro ter que dar um awareness na liderança da importância de pensar o diferente, da importância de ter a mentalidade da ambidestria corporativa. Porque os times estavam sempre ali apagando fogo. E falaram assim, galera, e o futuro? Vocês estão olhando coisa? Não, mas aí a área de produto vê, pô. Galera, mas e a eficiência de processo? Não, mas a área de sistemas vê, pô. Entendeu? Então, assim, não tinha essa mentalidade enraizada. Então, a primeira coisa que a gente fez foi desenhar um framework onde a gente pudesse o quê? Primeiro, criar um modelo onde toda a liderança pudesse parar um dia e falar assim, galera, vamos discutir aqui o que está acontecendo? Vamos entender o que é a inovação, onde cada um tem que ter um papel fundamental? Pô, beleza, cara, para mim isso já foi uma vitória. Porque, assim, dentro das agendas concorridas que cada diretor tem, cada senior management tem, separar um dia todo para poder discutir um workshop. Galera, e aí, o que vamos fazer de inovação? Foi uma baita vitória, onde a Liga teve apoiando a gente lá com Champions da Inovação. E aí, só que o que acontece? Cara, quebrar os layers é muito complicado. A gente conquistou a primeira pontinha aqui, então a liderança comprou. Mas aí... A vantagem de estar na cadeira da inovação é que
você não tem lugar fixo. Então, você pode sentar um dia com compras, um dia com finanças, um dia com RH. E aí, eu gostava de ouvir lá embaixo, lá o analista, o estagiário, assim, e aí, como é que tá a inovação? Quê? Por que gostava tanto de pegar essa galera? Era para ver o que é a realidade ali na operação da companhia, é isso? 2 fatores, Gui. O primeiro, eu gosto muito de analisar e entender comportamentalismo, cara. Para mim, inovação passa muito por análise de comportamento. Então, eu gosto de estar muito próximo, principalmente dos estagiários, dos mais jovens, porque eles vivenciam tendências que, cara, às vezes a gente vai ver lá na frente, cara. Então, tem uma coisa que a gente discute muito lá dentro, que é o paradoxo geracional. Às vezes fica lá todo o board discutindo estratégia, a gente fecha uma semana para poder falar do business plan, do budget do próximo ano e as estratégias que a gente vai discutir, prioridades. Eu falo assim, galera, você já percebeu que todo mundo que está aqui é de uma geração X, literalmente, alguns millennials, e vamos estar tomando decisão para produtos ou engajamento de marca, onde a maioria do consumidor futuro, ele é uma geração diferente, que pensa diferente, que está em canais diferentes. Então, cara, para mim, um exercício que eu adoro é estar sempre ali almoçando com os estagiários, almoçando com o pessoal mais novo, para poder entender. Eu lembro a primeira vez, quando a gente começou uma jornada com toda a diretoria de inovação, a gente sempre leva um diretor de fora, de tech, para poder dar uma enxugada, uma lavada na cabeça da galera. E a gente levou lá a Gabi Comazeto do TikTok. E ela perguntou, galera, e aí, quem tem TikTok? E a mesa olhou assim, a galera meio... constrangida para falar assim, imagina, eu sou uma pessoa séria, eu não uso TikTok. Exatamente, entendeu? Então, assim, aí, no mesmo momento, a gente já estava discutindo, eu falei assim, pô, a função da pessoa da inovação é provocar, né? Você tem que provocar o tempo todo. E eu comentei, galera, vocês sabiam que hoje a maioria do Gen Z usa como motor de busca o TikTok, não mais o Google. Então, assim, se você fica pagando ad no Google, cara, a maioria do consumidor às vezes está lá no TikTok e você nem está se posicionando lá. Então, quem a gente é? A gente quer ser líder ou quer ser follower? Que hora que a gente vai pro TikTok? E talvez, se continuasse aquela mentalidade anterior, você ia levar até para decisão de, sei lá, canais de venda ou de publicidade. Cara, quero outdoor, quero revista, jornal, para vender lá o Mustang, mas no fim o pessoal tá olhando outras mídias, não é nem mais o Google só. Exato, cara. O ponto do Alex eu acho que é super relevante porque ele acaba de provar que diversidade é essencial para a sobrevivência das organizações. Sem dúvida. Se você tem dentro de uma sala pessoas relativamente iguais, você dificilmente vai criar um ambiente para você inovar. Dificilmente você vai conseguir ter a penetração no público que você quer, no público que você precisa atingir. É muito difícil que a partir de um mapa de empatia você se coloque na posição do outro, sem você ter o outro a bordo participando da discussão. Então, eu acho que é super relevante. Agora, Alex, eu tenho uma curiosidade enorme, porque a gente tem falado com algumas empresas multinacionais, como a sua, e sempre tem aquela resistênciazinha da matriz. Como é que isso funciona para você do ponto de vista de autonomia dentro da Ford, para você poder inovar aqui dentro do território nacional? Cara, não é fácil também. Já preciso falar, não é nada fácil, cara. Primeiro que assim, a gente tem os nossos cenários de teste, de matriz de risco, né, para testar pequeno, para não causar impacto, mas ainda existem muitas burocracias onde, por exemplo, sempre que a gente vai fazer alguma POC, alguma coisa, um arquiteto global de sistemas vai avaliar toda a estrutura de dados que podem ser colocados em risco e avaliar se de alguma forma já não existe algo minimamente similar que já está sendo testado, não importa qual seja a região. E assim, se já existir algo que fosse 5% parecido aqui, eu falo assim, cara, por que você não está tentando esse? Então assim, existe sim uma resistência muito grande. Existe sim uma resistência, principalmente quando a gente fala de startup, porque startup geralmente
é difícil você encontrar uma startup que é escalável do ponto de vista Latam, por exemplo, né? E a gente hoje tem como grande parte do nosso mercado a Argentina. A gente sabe qual é o cenário macroeconômico argentino, como é difícil operar lá. Então, sempre que a gente tem um contato, mas é escalável isso? Então, a gente tenta no Brasil, então, para um pouco aqui. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de modelo de negócio que a gente faz, um H2, que é o nosso carro por assinatura, né? Fora da região da América do Sul, principalmente nos Estados Unidos, é muito forte o leasing, né? Então, não faz sentido para eles ter carro por assinatura lá. E aqui é algo que a gente testa e estamos funcionando bem, o nosso modelo, o Ford Go. A gente encontrou um nicho de mercado aí que é aderente a isso. A gente fez um estudo onde viu de novo a questão do comportamento, as gerações estão cada vez mais querendo se apegar menos a um ativo, principalmente quando a gente olha no B2B, né? As empresas não querem mais ter uma estrutura de fleet management, então é muito mais vantagem para elas ter uma frota assinada, uma frota alugada, do que ter a frota própria, depois ter que desmobilizar esse ativo. Então, quando a gente testa esse tipo de cenário, o corporate também ele não é tão resistente assim. Se de alguma forma a gente consegue provar valor, mais do que o ROI como um todo, falar, cara, isso aqui gera valor. A frase que vocês usam bastante isso é um problema real resolvendo uma situação de pessoas reais. Então, o corporate abraça isso também. E daí, nesse caso, a vinda, por exemplo, desse modelo de assinatura, dessa mentalidade de as a service, você vê que ainda foi uma coisa mais de super tendências que vocês acabam tendo que trazer nesses fóruns para discussão, ou que já começa a ver algum efeito desse pessoal ali da linha de frente, como você comentou, dos estagiários, dos analistas, dos coordenadores, a falar, galera, talvez vocês devam olhar para isso aqui. Já tem esse espírito de instigar ou ainda está num início que, peraí, estamos olhando coisas mais macro? Acho que tem um pouco dos dois, Gui. Mas, principalmente, eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para o futuro. O que a gente percebe hoje, obviamente, o volume de indústria que a gente tem de carros por assinatura, falando em automotivas, né? Não das locadoras mesmo. Ele é uma fração ainda da venda. Mas a gente sabe que no momento que essa Gen Z tiver a grana para poder ter acesso a isso, você vê que cada vez mais estão desapegados. Eu vou dizer por mim, quando eu fiz 18 anos, do dia 1 eu queria tirar de habilitação, cara. Hoje você vê essa galera que se forma e não tem habilitação ainda. E não tem pressa nenhuma. Entendeu? Se muito pensa em ter um veículo. Exato. Mas aí, qual é o estudo que a gente percebeu? Eles vão utilizar um Uber ou um táxi para poder se mobilizar até eles tiverem renda para poder viajar um pouco mais longe. Na hora que ele começar a ir para a praia, na hora que ele começar a ir para o interior, ele vai querer ter um carro. E aí começa a avançar mais. Na hora que esse cara tiver uma família, se a pessoa tiver uma família, ele não vai querer depender de um veículo, um Uber, às 3 da manhã, quando o filho dele tiver problema. Ele vai querer ter um carro pronto para ele, entendeu? Então, assim, a gente sabe que pode demorar essa jornada, mas a gente tem que estar pronto para quando ela virar. Talvez vai mudando aquela relação de eu ter aquele carro em que eu fico muito tempo com ele, ou o pessoal que tinha paixão de ficar trocando, e vai muito mais por situações, momentos de vida que antes talvez não fosse o foco. A Ford acompanharia desde os 18 até o fim da vida. Perfeito. E por isso até que a gente, vendo esse movimento, não fazia sentido mais ficar em carro de entrada. Para que eu vou ficar brigando por margem apertada, sendo que eu consigo fazer uma margem mais competitiva em veículos com um público que já tem a renda para poder atuar nesse mercado, com esse tipo de cliente. Mas a mentalidade, da curiosidade, porque o Charles é apaixonado aqui por automóveis e automobilismo de modo geral. Olhando de fora, de repente a empresa se apaixona tanto por ter uma frota muito conhecida pelos veículos mais de entrada, e agora é quase como, cara, tomara que todo mundo tenha um Mustang. Tomara que nós tenhamos um Mustang aqui, né? Mas assim, seria uma paixão de todo mundo que gosta minimamente de veículos. Como é para vocês, espírito de quem está dentro da Ford, olhar e falar, cara, muda muito o que se aspira da empresa
do que tem na garagem. Agora você falou, pô, vamos para veículos para mais comerciais ou vamos para picapes para a gente ter dominância no segmento. E antes era esparramado, né? Um monte de coisa. Para além disso, Gui, acho que a pergunta fundamental é como isso muda o ecossistema da Ford. Porque além do carro como um produto, você tem por trás uma financeira. E a financeira estava ali preparada para fazer planos de pagamento, talvez com 50% de entrada e o restante sem juros, para ajudar a fazer a compra daquele primeiro carro. E agora muda completamente quem é o público dessa financeira. Então, como é que isso transforma o ecossistema Ford e não só a decisão de qual a linha de produção que a gente vai atuar agora para os carros? E é interessante isso porque impacta não só essa questão da financeira, mas o próprio dealer teve que se reestruturar. Porque assim, é difícil, é muito diferente você comercializar uma troca de um cliente que está acostumado a trazer um carro de entrada versus um cara que vai trazer um carro mais premium. Então, por exemplo, o cara trazia um carro de entrada, seja da GM, da Fiat, da Volkswagen, para poder pegar um K na época, cara, ele rodava rápido. Uhum. Hoje, ele vende uma Maverick, uma Bronco, e o cara traz para ele um Mini Cooper. Cara, como que eu vendo isso aqui agora? Entendeu? Então, assim, precisa de todo um treinamento, até da rede como um todo, de como lidar com esse tipo de tratamento do cliente. Como que eu vou colocar de volta no mercado essa troca? Entendeu? E aí, você imagina que o dealer, né, o concessionário, ele também trabalha com caixa. Então, se ele fica com esse ativo parado por muito tempo, isso também vai ser ruim para ele. Então, é uma transformação que impacta todo mundo aqui. E aí, só voltando um pouquinho no tema dos carros como um todo, Gui, o que a gente também tem tentado se apoiar muito é mais do que o carro em si, friamente falando. A gente quer trazer experiência. Acho que experiência é outra coisa. Acho que no início de 2015 para cá, muito se fala sobre inovação. Acho que o cool agora também é muito fala de experiência, né? Então, o que a gente tem tentado vamos falar do Mustang. Cara, é muito nichado, é o cara que faz track day. O cara pega esse carro, ele vai para circuito pan-americano, Velocitar, ele vai para Interlagos, o público do off-road. Entendeu? Então, assim, a gente tem tentado reposicionar nossa marca de um ponto de vista de lifestyle. Então, eu não vendo só carro mais. Eu vendo, cara, experiência para esses clientes. Então, é o cara que gosta de pegar esse carro e no final de semana ir para o interior e fazer uma trilha. Ele quer colocar uma bike, ele quer colocar o wake dele na caçamba para poder ir longe. A minha irmã, por exemplo, estava me retratando no final de semana e falou assim, pô, a gente foi viajar para o interior e tal, mas eu não conseguia fazer o máximo, curtir o máximo do lugar, porque o carro aí não tinha, o carro que a gente alugou não tinha os atributos para a gente poder curtir a natureza do jeito que a gente queria. Então, o que a gente quer é cada vez mais isso, criar uma conexão com o cliente onde favoreça para ele estar mais próximo do off-road, estar mais próximo aqui do ponto de vista de performance. E acho que o que você estava comentando de mudar a jornada, de talvez pegar os modelos de assinatura, ela possa favorecer que a pessoa possa experimentar, né, situações diferentes. E antes era, comprei o meu K, pronto, agora off-road já não faz parte da minha rotina, porque, quer dizer, a não ser que ele queira destruir o casinho dele. E sendo justo, já me convidaram para andar não vou citar a marca aqui, mas em Jericoacoara, nas dunas lá, com um carro popular. E vai lá, você vai com guia, né? Porque se deixar eu sozinho lá, lascava tudo. Mas provavelmente se eu tivesse a posse do veículo, eu não ia me permitir viver alguns tipos de experiência. Agora, tá bom, eu posso consumir como serviço em algum momento, de repente, na hora que eu tiver uma condição financeira ou no meu estilo de vida, né, já ficou mais estável, eu posso adquirir o bem. Para vocês que estão conduzindo a empresa, você viu muita mudança em ter que amplificar esse paradigma de o que é bem e do que é experiência ou do que é uso do veículo? Na verdade, não. E o que a gente acredita é que são todos complementares. O que a gente tenta cada vez mais é trazer conveniência para o cliente.
E aí, não fala só de cliente, né? A gente tem lá 3 pilares que sempre quando fala de inovação, sempre quando fala de melhoria, olhar 3 frentes, que é o Customer Facing, o Dealer Facing e o Ford Facing. Porque não pode ser só bom para a Ford e ser ruim para o cliente. Ou não pode ser só bom para a Ford, para o cliente e o dealer, que é uma parte importante do processo, ser ruim para ele. Então, a gente tem que olhar sempre esses 3 pilares. Então, por exemplo, o que a gente tem tentado fazer muito agora, que é curioso. Qual foi a última vez que alguém aqui pediu uma pizza via telefone, ligando para a pizzaria? Não lembro. Também não me recordo, não. Mesmo tendo telefone de algumas que eu peço sempre, mas é assim, já vou mandar mensagem, um WhatsApp, às vezes o aplicativo da própria pizzaria, Perfeito. o iFood. Perfeito. Tudo digital, certo? Por incrível que pareça, a maioria das automotivas hoje, para você fazer um agendamento de manutenção, você tem que ligar no concessionário ainda. Ah, perfeito. Entendeu? Então, assim, cara, como que a gente pode estar falando numa ponta de carro elétrico, de torque, de performance, de melhor experiência e tem montadora que ainda fica fazendo agendamento de telefone. Então, não é coerente. Então, para ser justo, vou pegar esse gancho, eu estava tentando arrumar 2 impressoras lá da Liga, de marcas diferentes, ou seja, empresas que supostamente estão mais ligadas à tecnologia ou digital, etc. Nenhuma, e são grandes marcas, nenhuma delas tinha um canal do WhatsApp, era tudo fale com suporte global, abra o ticket. Imagina, não faço isso nunca. Entendeu? Então, a gente está com esse foco do cliente literalmente. Então, assim, ele tem hoje a experiência onde ele tem um aplicativo dele, o Ford Pass, ele agenda a manutenção dele. E aí, outra experiência. Cara, hoje em dia, tempo é mais valioso do que nunca. Aí, imagina você ter que sair de casa, vai até o concessionário mais próximo, faz cadastro, espera ser atendido, tem que voltar. Cara, hoje a gente criou um modelo de pick-up and delivery. Então, você agenda via digital, você com a foto, já alguém de confiança do concessionário vai até a sua casa, retira o veículo, leva o veículo para você de volta. Então, o quê? Conveniência para o cliente. De uma maneira onde traga experiência mais do que o carro. Não falei em nenhum momento eu não falei do carro aqui. Estou olhando para o cliente. Outros exemplos. Vamos falar de como que isso no bolso do cliente, seguro. Os carros cada vez ficando mais caros, o seguro também ele é um percentual do valor do veículo, certo? Você olha alguns concorrentes de picape, tem seguradora que não quer mais. Fala assim, eu não vou assumir esse risco. Está muito caro. E no nosso caso, como nossos veículos hoje todos são conectados, a gente já consegue ter uma margem de negociação diferenciada com seguradoras, onde o maior problema que a gente percebeu e mapeou a dor das seguradoras é a questão do furto. Então, como a gente hoje já está com o veículo conectado, eu consigo bloquear o carro rapidamente. Então, eu tenho 95% de êxito quando o veículo é furtado no bloqueio dele. Ou seja, vocês já estão entrando numa etapa que antes estava indiferente, digamos assim, para a montadora, que talvez, se muito, a seguradora que ia se preocupar com tem ali um rastreador ou tem alguma forma de identificar quem é você dirigindo. E agora isso já faz parte da jornada da própria Ford. Perfeito. Por quê? Mas o que a Ford ganha com isso? A Ford vai possibilitar que o cliente consiga ter um seguro mais competitivo que o do concorrente. Porque, de alguma forma, a gente precisou ir até as operadoras de seguro e provar para elas, por A mais B, que dessa forma a perda delas era muito menor e que por isso seria mais justo que repassasse esse mesmo desconto para o cliente. Então, de novo, resolvendo problemas para o cliente, deixando ele mais affordable para ter acesso. Alex, agora você puxou um gancho aqui, eu queria olhar do ponto de vista de futuro da Ford, que você falou de lifestyle. E aí, quando a gente fala de lifestyle, para a gente se manter aqui dentro de uma indústria minimamente que roda sobre rodas, a gente tem algumas marcas já efetivamente consagradas nesse labirinto que é o lifestyle. Harley Davidson, tipicamente, é uma que aceitou não só fazer o movimento de
SaaS, como a gente pode dizer agora sobre os carros da Ford, mas também, de uma certa forma, uma abertura da sua marca para uma legião de fãs, para que produtos licenciados da marca pudessem ser produzidos, etc. E no passado a Ford também se aventurou fazendo alguns outros tipos de produto, ou minimamente licenciando sua marca para. Você vê a possibilidade de que no futuro a gente esteja usando, sei lá, roupas licenciadas da Ford ou outros produtos da Ford, ou até, quem sabe, como os fãs da Harley Davidson, tatuando a marca Ford no corpo? Já pega um gancho do tatuando, eu não sei quem gosta de rock. Vocês gostam de rock? Sim. Sim. O James Hetfield, do Metallica, ele tem um Mustang clássico, acho que 1950, e ele tem uma tatuagem da Ford no bíceps. Você tá brincando, nunca reparei isso. Só que ao invés de estar escrito Ford, o oval, tem o oval, só que ao invés de Ford está escrito Faith. Com a mesma grafia de Ford. E é um apaixonado por Mustang. O tema do merchandising, a gente já está atuando nisso. Todas as feiras que a gente está atuando, a gente vende produtos licenciados. Ainda por uma questão de burocracia, não conseguimos montar nossa loja ainda, mas está no nosso pipeline isso, sim. E qual era a primeira pergunta? Não, era justamente isso, de entender o quanto a gente no futuro vai ter esse lifestyle presente, porque algumas marcas como Harley Davidson são muito presentes na fanbase, né, da marca, enfim, e talvez Ford a gente não veja tanto ainda. Então, como você puxou o lifestyle, me remeteu a essa possibilidade de futuro da Ford. Tem um outro ponto que é super relevante a gente destacar aqui, que é o tema de collab. Né? Quando você quer falar de inovação, o Vale do Silício só é o que é pelo movimento de colaboração entre as marcas, né? Entre as empresas, startups, etc. E o que você vê de potencial para a Ford? De que tipo de atributos vocês gostariam de agregar em outros momentos da jornada que outras marcas possam trazer? Aí, não sei quanto vocês estão aware, mas a gente já anunciou recentemente collab com Red Bull. E, cara, duvido que igual o Harley Davidson seja uma marca tão lifestyle quanto Red Bull. Né? Você entra no Instagram deles, você vê de tudo menos o produto, porque eles literalmente respiram lifestyle. Então a gente está cada vez mais próximo. Então a primeira ação que a gente fez já foi aquela foto do Ítalo do Eclipse. Sim. Aliás, fantástica. Que foto, né? Vamos combinar. É a foto do ano, já ganhou o prêmio, com certeza, de antemão. Não, e é interessante essa foto, porque assim, ela foi tentada na Argentina 6 meses atrás. Ah, sério? Sério. E assim, aí você vê como que você utiliza o Smart Data, né, ao seu favor. O fotógrafo, ele viu que a próxima vez que iria acontecer seria no Brasil em 6 meses. E ele já começou a trabalhar qual seria o ângulo perfeito, qual seria o momento perfeito, qual região teria o sol ideal. Então ele viu que ia passar ali por aquela região do Rio Grande do Norte. Aí ele foi pesquisar quem é a pessoa mais relevante aqui. E aí calhou de ser o Ítalo, um embaixador nosso. Então a gente já, junto com... E ele, como era fotógrafo da Red Bull, falou assim, cara, perfeito, é um match perfeito. E aí a gente está cada vez mais estudando mais parcerias com a Red Bull. Tem uma outra que a gente está querendo fazer parceria, que é do segmento de agro, que é algo que a gente percebe que tem um fit muito grande. Hoje, se você olha o PIB Brasil, o agro ele é um dos principais responsáveis por puxar. E obviamente, como a gente quer ser líder em picapes, nada mais faz sentido do que estar próximo de algum parceiro do agro. Então, a gente deve anunciar em breve aí collab também com uma grande corp de agro, para poder desenhar eventos juntos, como que a gente cria não só a questão de facilidades para cliente, mas, de novo, trazendo para dentro da organização. Quais são as melhores práticas lá de RH? Quais são as melhores práticas em finanças? A gente sempre tenta trazer para dentro de casa. Cara, não é só H3. O que a gente consegue fazer de H1 aqui? Porque, de novo, às vezes é frustrante, vamos dizer assim, falar com o profissional, às vezes, da contabilidade. Aí ele fala assim, pô, que legal a área de inovação que vê isso. E eu aqui ainda fazendo continha
né, fazendo mão diminuta, cara. Então, assim, a gente também tem que olhar para toda essa organização. Porque no final do dia, cara, se você tira o desperdício, né, tem um pilar muito forte que a gente usa lá dentro, que é o waste elimination. Se a gente foca em tirar todo o waste desses times, né, as ações clerical que a gente fala, a gente consegue repassar isso para o cliente na ponta depois. Né? Então, a gente tenta, de alguma forma, ver sinergias não só de produto, não só de algo que gere impacto de marca, mas também dentro do back-office, vamos dizer assim, nas áreas de negócio. Daí você tocou num ponto que eu queria a gente aproveitar, falar um pouco de inovação que já está rolando e depois projetar, porque você tocou nessa visão de futuro, né? Eu acho importante a gente projetar um pouco para onde está vindo. Mas para falar do que está rolando hoje, queria trazer o momento Deu Liga. Vamos dizer, o que vocês têm feito? Já comentou do Champions, falaram muito sobre uma agenda de intraempreendedorismo e aculturação da empresa. O que você destaca do como foi o ano para o Alex e olhando um pouco o espírito dos times que estão lidando com inovação? Você comentou, o cara da contabilidade já fica inquieto, mas também tem o marketing, também tem um time de produto e de alguma maneira tem que lidar com a matriz. O que foi esse Deu Liga desse ano para vocês? Sem dúvida, Gui, o programa de intraempreendedorismo, né? Os embaixadores da inovação, tem sido um produto que mudou, né? a nossa chavinha lá dentro, lá entre os outros times, porque, de novo, estava muito clara a mensagem entre a alta liderança, mas ainda estava distante entre o restante da organização. E que, no final do dia, são eles que movem, né, a organização como um todo. E lembro de ter ido ter o convite, né? Quando a gente foi lá falar com a liderança, talvez o Daniel estava muito com essa agenda, um outro diretor assim, dando um passinho e pensar que isso vai fazer o quê? Um ano e pouco. Agora já, digamos assim, já é uma agenda presente para a liderança e agora é um pouco de como levar isso adiante. Total. Mas ainda assim, vou dar um exemplo, cara, que a gente gosta de provocar às vezes e é difícil você escalar essa cultura. Algo que a gente tem tentado fazer foi meio que uma provocação que a gente fez foi todo mundo tem lugar variável lá, né? Então no escritório você chega, você senta onde você quiser, mas todo mundo senta nos mesmos lugares. Imagina, isso também só acontece lá, né, Só Charles? acontece na Ford. E aí, o que a gente pensou? Cada um no seu modo mais defensivo, para não dizer reativo, eu falei assim, não, mas é porque eu preciso estar próximo do meu time. Eu falei, não, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem modelo híbrido, então independente dos dias que você vier ou seu time vier para o escritório, você pode ir de segunda a sexta, sentar onde você quiser, nos mesmos dias, mas na quinta-feira, cada um aqui vai ter que sentar em um lugar diferente. Que é o quê? Para poder inspirar o diferente, o novo. E aí as primeiras reações da galera foi, cara, lá vem, quinta-feira ficou um dia chato agora, vou ter que sentar num lugar diferente, vou ter que sentar perto de alguém que eu mal converso. Aí veio alguém... Já sou obrigado a ir pro escritório. Aí veio alguém pra mim no café e falou assim, fala a verdade, cara. Por que a gente precisa fazer tudo isso, hein? Eu falei, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Se você tem dificuldade em mudar o lugar, como que você vai mudar um processo inteiro? Aí a pessoa, então a mensagem é essa, entendeu? Então assim, é difícil. Se você quer mudar a cultura, cara, se você não consegue mudar nenhum lugar que você senta, onde teoricamente vai impactar mínimo de você, como que você vai ter a iniciativa de chegar e falar assim, não, esse processo aqui realmente tem algo para mudar? Porque é confortável, cara, você continuar fazendo a mesma coisa. Entendeu? E se não muda o processo, dificilmente iria mudar a experiência que você falou para o consumidor, que dificilmente iria mudar o mercado, que foi o que aconteceu, né? A Ford surgiu exatamente mudando esse segmento. Exato. Então, a gente tenta cada vez mais inspirar as pessoas a saírem, a conversarem com outras organizações, a participarem de eventos, porque, cara, uma coisa que a gente acredita muito é o poder da informação. Né? Tem um outro framework que a gente desenhou outro dia lá no board, que era mais ou menos assim. Falei assim, cara, imagina que todos vocês, que nós três tivessem, só nós três tivessem todas as informações referente ao mundo de 2 anos para trás. Quanta vantagem competitiva a gente não teria perante o mercado?
certo? Então, basicamente, o que acontece? A gente, quando fica se fechando em 2, 3 meses para poder falar de business plan, budget, etc., a gente desenha algo que se chama um futuro esperado. Desejável. O desejável... pode ser desejável. E aí, dentro desse desejável, você tem físicos que suportam, né? A questão do ambiente macroeconômico, volatilidade de mercado, indústria, etc. E você pode oscilar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, certo? Só que você nunca vai conseguir chegar com esses físicos, você nunca vai conseguir chegar no que a gente chama uma curva muito mais alta, que é o aspiracional, que é aquele que muda o jogo, que é aquele que faz você ser first market. Então, a gente percebeu que esse delta entre o desejado e o aspiracional é justamente informação. E aí, a gente voltou para o time e falou assim, cara, basicamente, a gente precisa fazer uma autorreflexão constantemente aqui, porque muitos aqui estão há 15, 20 anos na cadeira e precisa a gente eliminar algo que a gente chama de arrogância corporativa, né? Então, o Adam Grant, no Think Again, ele fala muito sobre isso, né? As coisas que eu sei, as coisas que eu sei que eu não sei, mas existe uma infinidade de coisas que eu não sei ainda. Então a gente inspira cada vez mais as pessoas a estarem abertas para poderem entender o que elas ainda não sabem que não sabem. Para que dessa forma elas possam revisitar os processos e tentar melhorar. Então é criar o quê? Repertório. Se fica ali fechado, cara, esquece. Você vai ficar sempre no seu mundinho, sempre vai ser daquela maneira, porque você não vai ter repertório, né? E de novo, foi difícil falar isso pra galera, porque sempre que eu saía, tipo, vinha hoje aqui no podcast, você não trabalha? Você só vai em evento? Ô Alex, putz, acho que eu queria que você tentasse sumarizar agora isso, já que se a gente voltasse 2 anos e tivesse toda a informação do mundo, cara, ainda não existe profissional de inovação formado em inovação e não existe profissional de inovação aposentado em inovação. Se você, o Alex de hoje, 2023, pudesse encontrar com o Alex de 2021, qual é a dica que você dá para o Alex que está começando essa jornada de inovação dentro da Ford? E essa dica, obviamente, vai valer para qualquer profissional de inovação em qualquer indústria que seja. Por onde a gente começa? Cara, eu sumarizaria em colaboração e cultura. Você não vai conseguir mudar nada, por mais que você tenha todo o conhecimento, toda a informação, se você não conseguir trazer todo o time junto com você. Com quem que você colaborou nesse ano que você fala, nunca imaginei trocar ideia com essa pessoa, com essa área? Cara... Na verdade, foi externo até. Eu fui dar uma palestra na ESPM, num evento que eles fazem, o ESPM Movement, de aniversário. E foi algo super interessante, porque... Primeiro que o pessoal fizeram a sacanagem comigo e colocaram para competir no mesmo horário que o João Branco, cara. Eu falei, pô, vocês querem que não venha ninguém na minha palestra? Tá tudo certo, porque eu lá na Rio Innovation Week eu palestrei no mesmo horário que a Anitta. Uau! Ó, se um dia for me convidar, podem colocar no horário do João ou da Anitta, não vou me incomodar, não. E aí, primeiro, maior surpresa, cara, deu overbooking a sala. Essa foi a primeira surpresa. A segunda surpresa é 40 minutos de perguntas super inteligentes, super engajados. E a terceira surpresa e mais interessante foi um aluno da noite, ele me escreveu no LinkedIn e falou assim, cara, obrigado por ter ido lá, infelizmente eu não consegui ir, porque mudaram o horário e como eu estava trabalhando não consegui ir, mas obrigado por trazer o mercado automotivo para dentro das faculdades. A gente precisa disso, a gente gosta de carro, precisa mais disso. Então assim, para mim isso foi algo interessante, porque muitas vezes
as pessoas, a liderança da velha guarda teria me questionado. Você está saindo aqui de um horário para poder ir lá falar com a faculdade, você vai ganhar o quê com isso? Entendeu? Então, assim, e aí o que eu voltei para eles e falei no dia foi, cara, a gente tem um poder de força de brand absurda quando você já entra nas faculdades. Você tinha que ver o orgulho da galera em querer participar, tipo, como o entusiasmo, essa questão do lifestyle. Então, esse para mim foi uma grande surpresa de ter falado com um diferente esse ano. Que demais. A gente inevitavelmente acabou falando sobre muita mudança de cultura. Achei genial vários toques que você foi dando aqui de como foi a tua trajetória, a trajetória da companhia, mas você deixou um rabicho ali sobre projetando um futuro, né? Nas suas curvas ali do desejável e do aspiracional. O que está no radar de vocês para outras mudanças? Inevitavelmente, a gente está falando de algo que era futuro e agora é presente. Mobilidade elétrica, mas a indústria automotiva também virou um paradigma da mobilidade autônoma. Que outras coisas, além de ser o carro autônomo, tem no radar? O que está inquietando o Alex e a Ford e a indústria como um todo? Aí eu acho que eu vou focar mais no incremental. Eu acho que é o fix the basics. Né? Porque não adianta a gente querer fazer algo via drone, ficar falando de AI generativa. Pô, isso é legal pra caramba, cara. Mas se eu não conseguir, de alguma forma, atender o meu cliente no timing que ele precisar, quando tiver problema com o veículo, se eu não pudesse entregar as peças no tempo ideal para que o concessionário possa solucionar o problema do veículo, eu vou estar perdendo a minha gama de clientes aqui. Então, às vezes, a gente gasta muito mais em trazer um novo cliente do que reter um cliente. Cara. É tão mais fácil. O cliente já está em casa, cara. Sabe? Por que eu tenho que ficar gastando rios e rios de dinheiro para poder conquistar um novo, sendo que eu não consigo nem reter esse com um bom serviço? Então, o que a gente tem focado cada vez mais é dar a melhor experiência, dar o melhor serviço para esse cliente. Porque, de novo, voltando ao início da nossa conversa, nos anos 90 éramos 4 grandes marcas. Cara, hoje eu não consigo contar. Tem diversas marcas. Então, assim, cada vez mais virou commodity. Então, eu preciso fazer com que o meu serviço seja diferenciador de marca. Então, a gente sempre brinca da analogia do restaurante. Cara, São Paulo acho que é o lugar que tem mais opções de restaurante. Se você vai num restaurante e você não gostou, você não volta mais. Simples assim, porque você sabe que tem 1 milhão de outras opções. E aí, o que a gente tira como aprendizado disso? Se você vai num restaurante e você tem uma experiência ruim, não necessariamente o cliente vai deixar de ir. Porque o que vai mudar o jogo aqui é como você trata ele diante de uma experiência ruim. Então, o que a gente tenta fazer com o cliente também é exatamente a mesma coisa. A gente não está dizendo que os nossos carros nunca irão dar problema. É o nosso sonho. Nunca dê problema. Mas, quando vier a vir dar problema, qual é o nosso timing de reação? Como que a gente vai tratar esse cliente? Como eu posso diferenciar esse meu cliente? Né? Porque esse cliente ele já abriu mão de um grande investimento. Então, eu preciso retornar para ele essa mesma satisfação e fazer valer esse investimento que ele fez por nós. Então, o que a gente foca muito hoje é como deixar cada vez mais, chegar no nível de erro zero e NPS 100. É literalmente a obsessão pelo cliente, não só aquele negócio de colocar na cartilha, sabe? Uma parte disso, pelo que você contou hoje aqui no episódio, tá virando um papel mais protagonista da Ford, que antes talvez fosse mais da cadeia, né? O quanto está sendo como está sendo essa relação agora com os dealers, né? Você comentou muito da experiência, de se der um problema e tudo, mas na prática isso envolve as pessoas levarem o seu carro ou na concessionária ou numa oficina. O quanto que vocês estão sendo mais protagonistas na jornada lá do cliente, em maneira prática, e o quanto que vocês estão ajudando os concessionários e as oficinas a fazer esse trabalho também. Como você falou, poxa, muita gente às vezes não vai ter um atendimento digital. Tá. Posso simplesmente falar, paciência, esse cara aqui vai ficar para trás no mercado, ou o quanto vocês estão ajudando nessa jornada? Primeiro que assim, existe uma sinergia muito grande. Né? A gente está implementando todo o Salesforce para poder integrar tudo o que acontece com o nosso CRC, né? E o nosso CRM,
para a gente falar uma voz só com o cliente. Essa é a primeira coisa. Porque o cliente ele não tá nem aí se é o concessionário, se é a Ford. Para ele, o concessionário e a Ford é uma só. Então, ele não pode chegar lá no concessionário e o concessionário fala assim, não, mas a culpa é da Ford, que não tem peça. Aí a Ford fala assim, não, mas é o cliente, mas é o concessionário que não entrega. O concessionário que, de repente, não tem um controle do estoque. Então, para isso, a gente tem que estar cada vez mais próximo do concessionário. A gente tem que cada vez mais entender também qual é a dor do concessionário. Por isso que eu falei, a gente sempre olha dealer facing também. Não adianta só ficar ouvindo qual é a dor do cliente, e o dealer fala assim, cara, mas isso aqui tá ruim. Eu não consigo entregar o veículo se você não me entrega uma peça. E hoje o dilema ainda é disponibilidade de peça? Vamos dizer, o que está em top prioridade ali para vocês fazerem essa jornada ser melhor? Diria que a complexidade de supply. Né? Então, a gente está ainda numa dificuldade global devido aos semicondutores, por incrível que pareça. Ainda tem efeito disso? Ainda tem um pequeno efeito. A cadeia de supply, primeiro, ela ficou super inflacionada. Então, dá muito difícil. E aí você tem muita complexidade também, porque vamos entender que você tem uma linha muito tênue entre abasteço todos os meus dealers com peças e a gente também tem um custo de estoque de peças, né? Então, ninguém quer carregar um nível de inventário alto. Então, a questão é como que a gente... Aí entra um pouco da inteligência de dados, como que a gente cria um analytics onde eu vejo a tendência de volume de peças por região, por dealer. Como que eu faço com que a minha força... Eu tenho diversos depósitos espalhados no Brasil. Mas se for para pensar, eu tenho mais de 112 concessionários no Brasil hoje, que podem também ser um mini depósito. Então, se o dealer A não tem a peça e o dealer B está aqui do lado dele, como que eu agilizo esse processo para que eles tenham uma comunicação entre eles e ele fique com o menor tempo possível de peça? Então, a gente tem tentado trabalhar nessa linha de tentar facilitar e criando um processo de excelência operacional também nos concessionários. Então, a gente está criando uma regra onde cada concessionário ele tem um padrão a ser seguido. E, obviamente, com esse novo portfólio, tem muito empreendedor querendo abrir loja Ford. Então, a gente percebe o quê? Aqueles que são low performers, a gente vai estar acabando dando oportunidade para outros que querem aparecer. Querem investir na marca, querem investir na loja. Né? Então, existe um nível de exigência muito alto. Cada vez mais a gente tem que falar de excelência, literalmente. Desde os empregados até o nível de concessionário. O Alex, sem querer, acaba de fazer uma chamada pública a resolver problemas dentro da Ford e eles estão ligados à supply chain. Então, se você tem aí, olha, uma solução legal de supply chain, converse com o Alex. Mas, Alex, a gente está falando de uma companhia de 100 anos que está mirando provavelmente os próximos 100. Então, para a gente ir se encaminhando aqui para o final dessa nossa conversa, que foi incrível, conta para a gente qual é o futuro da Ford aqui dentro do Brasil. Cara, eu prevejo... Deixa eu refazer, porque aqui ninguém é bom em futurologia, né? Então, sempre é pego em alguns Black Swans. Mas o que a gente tem como aspiracional é continuar crescendo, mas crescendo de uma forma sustentável, do ponto de vista de portfólio, do ponto de vista de lucratividade e do ponto de vista de satisfação do cliente. Quando a gente olha a jornada de uma startup, a gente acredita que ela morre quando ela está no early stage. E é justamente ao contrário, é quando ela está escalando. Porque quando você está no early stage, é muito fácil você entregar um serviço de concierge. Né? Então, esse é outro motivo pelo qual a gente decidiu reduzir um pouquinho o portfólio, reduzir o melhor volume, porque é mais fácil você atender um serviço de qualidade com X mil unidades do que com X milhões de unidades. Né? Então, o que a gente espera é, de alguma forma, continuar essa escalada sem comprometer, sem precisar fazer loucura, dar desconto. A gente não quer forçar share a qualquer custo. A gente quer satisfação do cliente. Porque a gente acredita que com a satisfação do cliente a gente vai continuar crescendo de forma sustentável e trabalhando para poder sempre trazer melhorias incrementais desde o back-office até os nossos melhores produtos. Sensacional.
Chegando na reta final aqui do nosso LigaCast. Puxa, é fantástico esse episódio, mas queria, assim como o Charles já projetou um pouco de futuro, queria que você desse a dica para o futuro, mas que está rolando já. No sentido de como que eu acompanho as novidades da Ford e coisas que você deixaria de sugestão para o pessoal. Falar, ó, fiquem de olho nisso que a gente está fazendo, ou em alguma coisa que está te chamando a atenção como mercado de inovação, de transformação, e que você recomenda que a galera acompanhe. Cara, sigam todas as redes da Ford, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Do ponto de vista de inovação, para mim menos é mais, cara. Acho que tem muita gente boa aí e se você deixar, você fica o dia todo vendo conteúdo interessante de inovação. Mas tem duas newsletters que eu gosto de acompanhar bastante, que é a TLDR, que é do Too Long Don't Need Read. E uma do Dan Cole, não sei se você conhece Dan Cole. Cara, ele fala muito sobre não só inovação como um todo, ele fala de desenvolvimento pessoal, sobre content creator, e isso ele abre muito a minha mente para poder pensar diferente. E uma outra dica aqui que eu li recentemente, gostei bastante, é o livro do Seth Godin, o Purple Cow. Que é interessante porque assim, a gente questiona às vezes os métodos da inovação e você vê no marketing, passa muito por isso, né? A questão do provocar, a questão do criativo, a questão do que fazer para criar algo que seja remarkable. E esse livro, esse Purple Cow do Seth Godin, ele me abriu um bom insight. E acho que essa é a dica basicamente. E acho que continuar acompanhando, tentar buscar informação, tentar entender o ecossistema, conversar. Isso aqui, cara, essa troca que a gente faz aqui é muito rica. Então, por mais que a minha agenda seja caótica, sempre que aparece alguém, podemos bater um papo? Podemos conversar sobre tal momento? Cara, eu tento achar um espaço, porque assim, às vezes 5 minutos de conversa, 10 minutos de conversa é o mínimo para você tirar um insight assim, fundamental para o negócio. Aliás, somos provas disso aqui, né? Aconteceu já aqui no LigaCast, em mais de um dos convidados que a gente trouxe. Quero te agradecer e acho que essa tua conclusão de olhar como a gente precisa provocar é bastante um retrato de tudo que a gente falou aqui sobre a trajetória da Ford, né? Agora, o futuro da companhia está indo muito na linha de pegar produtos que já são muito admirados, mas reconfigurá-los. Agora ele é elétrico, agora o ronco do motor vai ser diferente, porque agora ele é movido de uma maneira diferente. E pegando um portfólio que ajuda a reconfigurar a companhia no Brasil, né, para uma nova realidade de demanda do mercado que permite você usar o veículo, mesmo não sendo dono, ou quando você sim puder ter a posse do veículo, se posicionar. Quero te agradecer muito aqui por todos os insights e desejar muito boa sorte aí na tua trajetória de inovação e para a Ford. Eu que agradeço. Para mim foi uma troca riquíssima e sempre que puder, contem comigo. Charles. Valeu, Alex. Sensacional estar aqui com você. Obrigado por todos os insights e a troca continua, sem dúvida nenhuma. Galera, quero agradecer a tua companhia aqui mais nesse episódio do LigaCast. A gente vai continuar trazendo pessoas e empresas que vão ter exemplos de como transformar a inovação em resultado real. Você pode nos acompanhar em todas as redes e fica ligado que a gente tem mais episódios nas próximas semanas. Grande abraço.